Muito bem. Nesta aula, você aprenderá a classificar os diversos tipos de bancos de dados, o modo como os bancos de dados podem ser utilizados. Você sabe, existem sistemas de banco de dados para praticamente qualquer coisa, então os autores, como uma forma de entender melhor a área, começaram a criar classificações dos tipos de banco de dados, dos tipos de sistemas de bancos de dados. Essas classificações, elas não são padronizadas entre os autores não, tá? Cada autor costuma classificar os bancos de dados de um jeito. Eu vou apresentar aqui uma classificação que eu gosto, que é baseada em 5 critérios, mas isso pode ser um pouquinho diferente dependendo do livro ou da referência que você for estudar. Como é que eu gosto de classificar aqui os bancos de dados, pessoal? Olha só, eu costumo utilizar os seguintes critérios para a classificação de bancos de dados. O primeiro critério diz respeito ao número de usuários. Esse banco de dados consegue suportar diversos usuários simultâneos? Se ele conseguir, ele é um banco de dados multiusuário. Caso contrário, ele é um banco de dados monousuário. Vamos ver isso aqui em detalhes. O segundo critério é o critério que diz respeito à localização desse banco de dados, mas aqui eu quebro em outros dois. Eu quero saber onde os dados estão localizados e onde a infraestrutura do sistema de banco de dados está localizada. O terceiro critério, que talvez seja o mais importante, é como esse banco de dados será utilizado. Vou até colocar um asterisco aqui, eu acho que esse é o critério mais importante hoje em dia de classificação. Esse sistema de banco de dados ele está sendo utilizado para quê? Para a rotina diária da empresa ou para a análise de dados. Então, essa aqui é uma classificação bastante importante hoje. Uma outra classificação diz respeito ao grau de estrutura dos dados que são armazenados no banco de dados. E, por último, eu tenho alguns bancos de dados que são utilizados em contextos especiais. Dependendo desses 5 critérios, a gente classifica os bancos de dados de um jeito ou de outro. Vamos começar a discutir aqui pelo número de usuários. De acordo com o número de usuários, a gente classifica um banco de dados em monousuário ou multiusuário. Os bancos de dados monousuários são aqueles bancos de dados que só permitem que uma única pessoa utilize o sistema. Eu não consigo ter duas pessoas usando o sistema ao mesmo tempo. Uma atrapalharia a outra. Esses bancos de dados monousuários costumam ser chamados de banco de dados para desktop, banco de dados individuais, banco de dados para uma única pessoa. Aqui eu trouxe um exemplo de uma aplicação de um banco de dados monousuário, que é o QuickBooks. O QuickBooks, ele é uma aplicação de contabilidade, tá? Você controla ali toda a parte contábil e financeira da empresa, só que ele é uma aplicação para desktop monousuário. Você tem ali um banco de dados no formato Access da Microsoft, e ali você só consegue ter uma pessoa utilizando esse banco de dados ao mesmo tempo. Você pode ter 30 usuários que utilizam, mas quando um abre, nenhum outro consegue abrir. E eu tenho os bancos de dados multiusuários. Já dei esse exemplo várias vezes aqui, ó. O Internet Banking do Bradesco. Você tem ali milhares e milhares de clientes do Bradesco utilizando o sistema de banco de dados dele ao mesmo tempo. Um banco de dados multiusuário tem controles de concorrência de transações que um usuário não atrapalha o outro. Esses bancos de dados de multiusuários, eles costumam ser divididos ainda em dois tipos. Eu tenho os bancos de dados departamentais, são bancos de dados para um grupo de trabalho. Deixa eu colocar aqui, ó, departamento. E eu tenho os grandes bancos de dados da empresa como um todo. Não tem assim uma regra exata para dizer, isso é um banco de dados departamental, isso é um banco de dados da empresa. A regra aqui é mais ou menos o seguinte, ó, se aquele banco de dados está servindo só um grupinho de dentro da empresa, 50, 60 usuários, aquele é um banco de dados departamental, não um banco de dados da empresa inteira. Ao contrário, se você tem um banco de dados que serve a todo mundo da empresa,
centenas, dezenas ou milhares de usuários, você tem um banco de dados empresarial, um Enterprise Database. O segundo critério é a localização. Em relação à localização, pessoal, a gente tem que quebrar aqui em duas coisas. Onde os dados estão localizados e onde a infraestrutura do sistema está localizada. Em relação aos dados, eu tenho bancos de dados centralizados ou bancos de dados distribuídos. Bancos de dados centralizados são aqueles bancos de dados onde os dados estão todos centralizados em um mesmo local. É um repositório único de dados, um banco de dados único, está tudo ali. Ao contrário, os bancos de dados distribuídos são bancos de dados que mantêm os dados espalhados em diversas localizações geográficas. Esses bancos de dados distribuídos, eles até têm uma funcionalidade de eu fazer uma consulta a esses dados distribuídos, mas eles estão em localizações geográficas diferentes. Isto em relação à localização dos dados. E em relação à infraestrutura? Bom, em relação à infraestrutura, eu posso ter o seguinte, eu posso ter toda a infraestrutura dos bancos de dados dentro da própria empresa. Ela tem lá um departamento de tecnologia grande, ela consegue ter os seus servidores, ela tem o seu hardware, ela tem toda a sua rede funcionando. Então, dentro da empresa, você pode manter toda a infraestrutura do sistema de bancos de dados. Este tipo de banco de dados é chamado de On-Premise Database, bancos de dados no local. Ultimamente, com o desenvolvimento dos serviços de computação em nuvem, as empresas estão começando a migrar os seus bancos de dados locais para bancos de dados na nuvem. Estão trocando os bancos de dados locais pelos cloud databases, pela computação em nuvem, pelos bancos de dados em nuvem. Existe uma série de vantagens de você ter o seu banco de dados em nuvem. Uma delas é óbvia, você não tem que se preocupar com o gerenciamento de hardware, nem nada disso. Isso é feito pelo provedor da nuvem, uma nuvem AWS da Amazon ou a Azure da Microsoft. Então você consegue ter ali, você consegue não ter essa dor de cabeça, esse gerenciamento de hardware, de software e tudo mais. Você consegue ter uma certa economia, mas em compensação também não é barato, tá? Você manter um banco de dados na nuvem. É claro, você paga só pelo que você usa, mas não é muito barato. Então, as empresas hoje em dia, elas têm que pesar muito bem. Olha, esse banco de dados vai ficar on-premise, vai ficar na empresa ou vai ficar na nuvem. Então, o nosso segundo critério é esse daí, a localização dos dados separa os bancos de dados em centralizados e distribuídos. E a localização da infraestrutura separa os bancos de dados locais dos bancos de dados em nuvem. O terceiro critério, que talvez seja o mais importante, diz respeito a como esses bancos de dados serão utilizados. Aqui, pessoal, também não tem uma certa padronização, uma certa concordância com todos os autores. Eu vou trazer aqui como o Coronel, que é um dos autores famosos, né, de bancos de dados, como ele costuma separar isso daí. O Coronel separa isso da seguinte maneira. Ele diz o seguinte, dependendo do uso do banco de dados, este banco de dados pode ser operacional ou analítico. Qual é a diferença? Os bancos de dados operacionais, eles foram projetados, eles são utilizados simplesmente para dar suporte às atividades diárias, às atividades rotineiras, às atividades do dia a dia da empresa. Quais são as atividades diárias, as atividades rotineiras da empresa, pessoal? Essas atividades diárias, essas atividades assim comum, né, o pão com manteiga da empresa, simplesmente são aquelas atividades de inserir dados, consultar dados, atualizar dados e remover dados. Estas atualizações aqui, estas operações são chamadas de transações.
É claro, existe um conceito específico do que é uma transação, nós vamos ver isso mais lá para frente, mas em geral, quando eu estou atualizando, inserindo, removendo dados, eu estou realizando transações. Os bancos de dados que foram projetados para serem otimizados para isso, otimizados para o processamento de transações, para o trabalho do dia a dia da empresa, são chamados de Online Transaction Processing Databases, bancos de dados para o processamento online de transações, bancos de dados que a gente chama de OLTP, Online Transaction Processing Databases. O exemplo clássico de um banco de dados OLTP, eu até coloquei essa maquininha aqui, ó, são as transações de cartão de crédito realizadas diariamente num POS, numa maquininha. Imagina aqui, ó, imagina uma grande bandeira de cartão de crédito, Visa, Mastercard. Essas grandes bandeiras de cartão de crédito precisam ter sistemas de banco de dados que funcionam 24 horas por dia, 365 dias por ano, e passam a registrar milhares, se não milhões de transações o dia inteiro. São pessoas passando cartão de crédito, cartão de débito, e essas transações são sendo registradas. Esses bancos de dados OLTP, os bancos de dados para processamento online de transação, são otimizados para isso. Eles são feitos para agilizar esse processo de consulta, inserção, atualização e remoção de dados. Agora, eu posso estar com o objetivo não de cuidar da rotina da empresa, mas eu posso ter um objetivo aqui de fazer análise de dados. Este é o objetivo dos bancos de dados analíticos. Os bancos de dados analíticos, eles armazenam dados históricos e as métricas de negócio. Para quê? Para que a empresa possa tomar decisões estratégicas. É melhor eu vender o produto A, o produto B ou o produto C? Eu preciso analisar qual produto dá maior retorno para a empresa. Que tipo de público compra que tipo de produto? Então eu preciso ter alguma forma de analisar os dados armazenados para que a empresa possa tomar decisões estratégicas. Os bancos de dados que são criados com a finalidade de suportar essas decisões estratégicas são chamados de bancos de dados analíticos. O Cornell gosta de separar esses bancos de dados analíticos da seguinte forma. Olha só, os bancos de dados analíticos têm dois grandes subtipos. Tem os Data Warehouse e tem as Online Analytical Processing. O que é isso? O Data Warehouse, vou até circular aqui de vermelhinho, ó. O Data Warehouse, ele é o banco de dados especializado que vai guardar esses dados históricos e de negócio para tomada de decisões. Só que o Data Warehouse não guarda esses dados como se fosse só uma cópia do banco de dados do dia a dia. Esses bancos de dados, eles são transformados em um formato que seja otimizado para tomada de decisões. O processo funciona mais ou menos assim. Olha, eu tenho o banco de dados OLTP. Eu tenho o banco de dados para o processamento online de transações, está funcionando ali no dia a dia. E, periodicamente, vou até desenhar isso aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui. Eu tenho aqui o banco de dados do dia a dia, o banco de dados OLTP. Está todo dia registrando as transações de negócios da empresa. Periodicamente, existe um processo onde eu retiro esses dados aqui do banco de dados diário, né, do banco de dados operacional da empresa, e jogo esses dados em um Data Warehouse, em um banco de dados analítico. Agora, isso não é uma cópia direta dos dados, porque senão eu estaria criando outro banco de dados operacional, outro banco de dados OLTP. Existe um processo aqui chamado de ETL, é o processo de extração, transformação e carga. Isso vem do inglês, né? Extraction, Transformation and Loading.
Quando eu vou tirar os dados do banco de dados diário, do banco de dados de produção da empresa, do OLTP, eu não copio diretamente, eu faço um processo de ETL, ou seja, eu pego os dados que estão no formato adequado para as transações do dia a dia, transformo esses dados de alguma maneira onde eles vão ficar otimizados para análise. Aqui em cima, vou marcar de azul aqui, ó. Os dados estão otimizados para transações. Depois que eu faço o processo de extração, transformação e carga, esses esses dados passam a ser otimizados para análise. E o Data Warehouse, ele é o banco de dados que armazena esses dados otimizados já no formato próprio para análise. Esse Data Warehouse é a base dos dados para a tomada de decisões estratégicas da empresa. E o Coronel costuma chamar então de processamento analítico online, vou circular aqui, ó, processamento analítico online, um conjunto integrado de ferramentas que fornece um ambiente para consultar, processar, analisar e modelar dados de um Data Warehouse. Olha só, pessoal, isso aqui não é uma definição aceita por todo mundo, não. Alguns autores falam o seguinte, olha, você tem os bancos de dados OLTP e os bancos de dados OLAP. Um é otimizado para processamento de transações, outro é otimizado para análise. Mas é muito confuso a terminologia desta área. Eu então trouxe a terminologia do Coronel. Ele fala que, olha, você tem os bancos de dados OLTP, que são para o dia a dia, e você tem os bancos de dados analíticos. Esses bancos de dados analíticos têm alguns componentes. O Data Warehouse é o próprio banco de dados, que armazena os dados históricos num formato adequado para a tomada de decisões. E as ferramentas de OLAP, de processamento analítico online, na realidade elas são um conjunto integrado de ferramentas, inclusive o próprio Data Warehouse, que fornece todo um ambiente de processamento, coleta, análise e modelagem de dados para a tomada de decisões. Com o desenvolvimento, pessoal, da área de Data Warehouse e das ferramentas de processamento analítico online, surgiu uma área separada, a área de Business Intelligence. A área de Business Intelligence, na realidade, é uma outra área cujo objetivo é processar dados de negócio para a tomada de decisões. A partir dos bancos de dados analíticos, eu comecei a criar as Data Warehouse, os bancos de dados analíticos, comecei a criar ferramentas de análise online, ferramentas OLAP, e isso permitiu o surgimento de uma área específica para análise de dados e tomada de decisões, a Business Intelligence. Existe aqui um caso bem famoso, todo mundo que é da área já ouviu falar sobre esse caso. O caso diz o seguinte, olha só, o supermercado Walmart, em 1990 e qualquer coisa, se não me engano 97, utilizando um banco de dados de análise, um Data Warehouse, descobriu que homens em dias de jogos de futebol americano compravam mais cerveja junto com fralda. E aí diz a história que o Walmart, nos dias de jogos de futebol americano, colocava junto, né, as fraldas com a cerveja, para que você tivesse um aumento de vendas de fraldas nos dias de jogos de futebol americano. Até que ponto essa história é verdadeira? Essa história é conhecida, se você digitar aí na internet você vai ver. Tem gente que fala, não foi bem assim, mas é um exemplo do uso de bancos de dados analíticos, é um exemplo do uso de estou analisando dados para tomar decisão. Então, este critério é talvez o critério mais utilizado para classificar os bancos de dados. O seu banco de dados é OLTP ou ele é OLAP, ou ele é para análise de dados? Em relação ao próximo critério, que é o grau de estrutura de dados, a gente já viu. A gente estudou os dados, o tipo de dados. Na aula passada, então, a gente viu que existem dados estruturados, que têm um formato fixo, são planejados previamente, é fácil de colocar em tabelas, e a gente viu que isso vai evoluindo até chegar nos dados completamente não estruturados. Não tem formato fixo, são completamente variáveis.
Dependendo do grau de estrutura de dados que o banco de dados armazena, eu classifico esse banco de dados em tradicional. Os bancos de dados tradicionais geralmente somente armazenavam dados estruturados. E eu classifico os bancos de dados em NoSQL. Olha só, de novo, essa não é uma terminologia assim, extremamente padronizada. Esse banco de dados NoSQL, quando eu falo NoSQL, eu posso estar falando de diversas coisas diferentes. A gente vai estudar banco de dados NoSQL ainda lá no finalzinho deste curso. Mas o que eu gostaria de deixar claro agora, mesmo sem entrar em detalhes, é que os bancos de dados mais tradicionais trabalhavam basicamente com dados estruturados. Esses bancos de dados tradicionais são chamados de relacionais. Você ainda não sabe o que é isso, mas já fica com esse nome na cabeça, bancos de dados relacionais. Os bancos de dados mais novos, mais recentes, que são projetados, são preparados para trabalhar com grandes volumes de dados semi-estruturados e de dados não estruturados, são os classificados de bancos de dados NoSQL. Esses bancos de dados são chamados de não relacionais. Mas lá na frente você vai entender o que eu quero dizer por isso. Mas por enquanto fique com isso na cabeça. Bancos de dados tradicionais e bancos de dados não tradicionais. Bancos de dados NoSQL. Por último, nós temos aqui o critério, que na realidade não é bem um critério, né? Um guarda-chuva que pega tudo que não se encaixa bem nas outras coisas. São bancos de dados utilizados em contextos especiais. Eu posso ter um banco de dados aqui para pesquisa, eu posso ter um banco de dados para sistemas de informação geográfica, aquilo registra informações de localização geográfica, informações geoespaciais. Eu tenho bancos de dados específicos para a área médica, tenho diversos outros tipos de bancos de dados que você pode escutar por aí, banco de dados ativo, banco de dados de tempo real e mais um monte aqui de outros tipos de bancos de dados. E a gente chama esses bancos de dados, são bancos de dados especiais. A gente vai ver diversos exemplos desse aqui durante o curso ainda. Então, em resumo, a gente classifica os bancos de dados de acordo com o número de usuários, a localização dos dados e da infraestrutura, como esses bancos de dados serão utilizados, o grau de estrutura dos dados que ele armazena e banco de dados para situações especiais. Faça os exercícios desta aula e a gente vai se ver na nossa próxima aula, onde a gente vai discutir sobre os usuários de bancos de dados. Até lá!